Então, como foi dito na leitura, eu tirei a luz, que a luz está muito forte no rosto. Então, como foi dito na oração, a gente vai ver sobre o que houve no primeiro capítulo, né, que no primeiro dia, no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo dia da criação. Aqui ela fala sobre o dia e a noite, a vastidão da terra, a seca, a vegetação, luzeiros dos céus, peixe e ervas, animais terrestres e humanos. Mas tem muito mais para a gente explorar, então a gente vai explorar aqui. Então, e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Então, Deus ele fez o dia e a noite. O que é escuro é chamado de noite, o que é claro é chamado de dia. E houve tarde e manhã, primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas, águas doces e águas salgadas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento dos céus. Houve tarde e manhã, segundo dia, e disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Assim se fez que Deus ele separou a terra e as águas. Ele tinha já separado as águas, depois ele separou a terra. A porção seca chamou Deus de terra, e ao ajuntamento das águas. Porém, havia Deus que isso era bom, e viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas, e deem semente a árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se faz. A terra, pois, produzia relvas, e que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, e cuja semente estava nela conforme a sua espécie. Então Deus, todas as árvores já fez para ser da forma que ela é, para dar o fruto que ela deu. Ela já veio daquela forma, não foi uma modificação com o tempo. Ela não tinha fruto e depois começou a dar fruto nela. Já veio daquela forma, todas as frutas, que há no planeta Terra. E houve tarde e manhã, terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações e para dias e noite. Então, assim, a lua, ela tem várias estações, Então a gente, na contagem das luas, a gente consegue ver quando vai ser lua cheia, quando vai ser lua nova, ela é crescente, minguante. Disso a gente sabe quando vai vir o verão, o inverno, o outono. Então, para isso Deus também já fez a primavera, E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, sol e lua, o maior para governar o dia, que é o sol, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Então Deus ele separou dia e noite, Então, enquanto tiver escuro é noite, quando tiver dia, claro é dia. Tem aquela separação que as pessoas fazem na Terra de o dia começar 1 hora da manhã, mas isso não existe para Deus. O dia começa quando o sol nasce, e o dia termina
quando o sol se põe, mas começa a noite daquele dia. Por exemplo, hoje é terça-feira, o dia que eu estou começando. E a ler, fazer essa leitura da Bíblia e explicar para vocês da forma que eu gostaria que tivessem me explicado. Então, assim, 1 hora da manhã não é 1 hora da manhã da quarta-feira, não existe. O que existe para Deus é a madrugada de terça-feira, né? Não vai ser a madrugada de quarta-feira quando der 1 hora da manhã, entendeu? Porque quarta-feira só vai começar quando o dia raiar. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite. Fizeram separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem as águas de enxames de seres vivos, os peixes, né? Todos os peixes que há no mar e nos rios. E voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus, todas as aves que voam, né, nos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra dos mares, e na terra se multiplicarem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Então Deus deu ordem aos animais para procriarem. Deus deu ordem para que eles se fecundassem e sempre estivessem povoando a terra. Diz também Deus: produza a terra e seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. Existem animais que você pode criar e existem animais que não se deve criar, né? Que está deixando bem claro, animais domésticos e animais selváticos. Então a pessoa que pega um passarinho para criar, ela está cometendo um crime, né, perante Deus. Por exemplo, engaiolar um pássaro que nasceu para voar, para viver solto, né, mas não tem problema nenhum de criar um cachorro, né, um gato, né, na sua espécie, conforme a sua espécie. Por exemplo, eu vou pegar um gato, não vou pôr em uma coleira, né, que gato ele gosta de ser livre, andar, sair, né, ele gosta de fazer as necessidades dele escondido, e assim ele se faz. E o cachorro, em alguns momentos, né, ele precisa estar na coleira, mas também quando ele está com seus donos ele não precisa. Mas tem momentos que ele precisa estar com a coleira, com a focinheira. Tem a sua servidão, tem uns que é para estar dentro de casa, tem outros que já é para uma segurança, né, do ambiente, da casa, do lar. Né, que a segurança de um pinche não vai ser a segurança de um Rottweiler, de um Doberman, de um Pitbull, né? Então o poodle não vai ser igual também. Então cada um tem a sua função. Então, como Deus me deixou, que segundo a sua espécie, né? Você não vai querer pegar um poodle e querer fazer ele de um cão de guarda, entendeu? E fez Deus os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Aqui vem uma coisa muito interessante, que passa muito despercebido, e já está no início da Bíblia, capítulo 26. E também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a semelhança tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, o homem, ele está acima de todos os animais. Hoje em dia existem leis que protegem e punem mais
alguém, não que não tenha que punir, mas que pune mais as pessoas mais do que uma pessoa que faz um mal para um animal. Ela é punida mais do que uma pessoa que faz um mal para uma pessoa, por exemplo. Não quer dizer que não deve ser punido, não, deve sim. O animal, ele é liberado por Deus para alimento, mas porém ele é liberado para alimento. E se você não vai matar um animal para se alimentar, você está indo de encontro à lei de Deus, entendeu? O animal não é feito para se divertir com o sofrimento dele, batendo nele, machucando ele, ou coisa que vale. Criou Deus, pois o homem à sua imagem. Capítulo 27 também passa muito despercebido e sei que isso vira polêmica, mas Deus mandou ler e dessa forma estou fazendo. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então, como Deus disse aqui, criou Deus, pois o homem, quando ele fala o homem, né? Que o homem é o cabeça, quando ele fala o homem, ele já está colocando também a mulher junto. A sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então, assim, vamos ler mais um pouco. Veja, anotem que Deus criou homem e mulher. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-vos o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja na terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que de semente, isso vos será para mantimento. Então Deus deixou as ervas, a gente ainda vai voltar aqui no 27, mas a gente está dando continuidade para terminar. Então Deus deixou as ervas para medicamento, Deus deixou as ervas para as ervas que é de alimento, Deus deixou os frutos, tudo direitinho, né? Até o momento aqui as pessoas não se alimentavam de carne, as pessoas aqui, né, Adão e Eva só se alimentavam de frutas e ervas e essas coisas, né? E disse Deus ainda: eis que eu vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e de semente, e isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida. Então, o fôlego de vida ele está presente nos animais, ele está presente no ser humano. O fôlego de vida que Deus deu está presente em tudo. Toda erva verde lhe será para mantimentos, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, sexto dia. Então aqui a gente vai parar aqui é o capítulo 1, o final do capítulo 1, e vamos dar um adendo. E Deus, no 27, e criou Deus, pois o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então assim, se Deus, ele criou homem e mulher à sua imagem, então com o tempo a gente vai entender que existe a forma feminina, né? Porque quando a gente fala aqui que Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou homem e mulher, né? Tudo tem o macho e a fêmea, tudo tem o macho e a fêmea. Então, nós, entendendo dessa forma aqui, há a imagem feminina de Deus, né? Não que Deus, o soberano Senhor, ele seja feminina, mas provavelmente ele estava acompanhado, né, do Deus, de algum Deus feminino, da deusa, né, feminina, que provavelmente seja a forma feminina que nos deu
a forma, que nos deu a forma feminina, né? Eu sou masculino, vim da forma masculina de Deus, e a forma feminina veio através da forma feminina que estava com Deus, que aqui está deixando bem claro. Criou Deus, pois o homem é sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher, né? Ele criou homem e mulher, e a imagem, sua imagem criou homem e mulher. Aqui em outra Bíblia está dizendo dessa forma. Com isso Deus o abençoou, dizendo: reproduzam. Deixa eu ver, muitos chamaram. Então Deus disse que esse aqui Deus criou o homem a sua imagem. No 27 aqui na outra Bíblia. E Deus criou o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou homem e mulher. E além disso Deus os abençoou e lhe disse: tenham filhos, tornem-se muitos, encham e dominem a terra, deem domínio sobre os peixes do mar e tudo. Então Deus deu domínio ao homem e à mulher, né, sobre tudo que há na terra. Nós somos soberanos a tudo que há na terra. Entendeu? E Deus deu ordem de reprodução. Reprodução. Temos prazeres, sim, mas temos a obrigação de reproduzir. Reproduzir. E sobre isso, sobre a imagem feminina de Deus, mais para frente a gente ainda vai se deparar com isto também. Eu não vou pular, porque como eu disse, essa leitura é uma leitura diferente. Eu não vou ficar pegando daqui, indo para lá e tal, não, nós vamos ler. Mas anotem aí sobre isso, sobre a imagem feminina celestial, que ainda ao decorrer da leitura da Bíblia pode demorar, mas a gente vai se deparar novamente várias vezes com essa imagem feminina de Deus, né? Não que como fizeram, né, filme como que Deus era gay, né? Isso não existe, né? Mas existe sim a imagem feminina de Deus, a qual é nossa mãe, e nós iremos ver tudo isso ao decorrer da leitura da Bíblia. Mas eu não vou pegar aqui agora e ir atrás desse texto. Vocês vão ter paciência, como eu tive, li 2 vezes e eu estou lendo a terceira com vocês e mostrando a vocês todos os pontos que estão na Bíblia, né? Que muitas vezes a gente, ensinado nas igrejas, nós não é apresentado dessa forma para a gente. E assim se passa, né, bastante conteúdo, que o que não falta na Bíblia é conteúdo. Então agradeço a vocês por terem visto esse primeiro vídeo. Amanhã terá outro vídeo e vai ser até o final da Bíblia. Até o final da Bíblia estarei lendo todos os dias um capítulo por dia.